visitante nessa noite? Faz assim. O visitante também serve para aqueles que já tem um tempo, está de férias e está voltando, também serve, tá? Abra a tua espada. Jó, primeiro, versículo primeiro. Essa quarta-feira é uma quarta-feira diferente. É uma quarta-feira de resposta. É uma quarta-feira de cura. É uma quarta-feira de libertação. E é uma quarta-feira profética. Eu lancei no grupo da igreja sobre isso. Não, eu lancei no meu status. Porque tudo vem dele, tudo é para ele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, 2, e temente a Deus, 3, e desviava. O cabo é forte, o cabo é bom, sim ou não? Repita junto comigo: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Camarada é top. Assim é você. Já começo a ministrar sobre isso. Assim é você. Mas apóstolos falam tanto de mim pelas costas. E daí? E daí? Quem é você para Deus? Isso basta. Se digam para você que você é trapaceiro, que você dá jeitinho em tudo, que você é um falso homem e mulher de Deus, e que você nunca desvia do mal, pelo contrário, você sempre está na maldade em palavras e atitudes. Deixa eu te dizer, nessa noite de quarta profética, Deus está te moldando, Ele está acelerando a tua moldagem, porque Ele quer lhe colocar em lugares diferentes. Para entrar em lugares diferentes, tem que estar preparado. Mas essa noite é noite de ajuste sobre as nossas vidas. Então vamos falar deste homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sim ou não? Total 10. É parente de quem? É parente de quem? Terezinha de Jesus. Então, o que acontece, querido? Jó tinha 10 filhos. Agora vamos lá. Criar 10 filhos. Tem que ter maná, sim ou não? Tem ou não tem que ter maná? Então vamos continuar, preste bem atenção. Próximo. E o seu gado era de 7 mil, e o seu gado era de 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço,
de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aqui nós já estamos falando de um homem bilionário. Mas é porque tudo na vida dele caiu do céu. Sim ou não? Nunca. Ele teve essa prosperidade por quê? Você vai entender lá na frente. Vamos lá. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Próximo. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Olha que interessante, querido. Olha o temor de Jó nessa situação. Os filhos faziam uma festa, várias festas, sim ou não? Vários banquetes. Olha a preocupação de Jó, porque quando a gente está alegre, às vezes escapa alguma coisa, sim ou não? Uma brincadeirazinha maldosa, uma palavrazinha fora do lugar, um gesto meio mundano, sim ou não? Mas o papai deles era tão temente que ele ia na madrugada, sacrificava por alguma coisa que, mesmo que não tenha sido feito, ele sacrificava para não ter pendência com Deus. Hoje, papai está dizendo: eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. Teu socorro vem do... Abra os teus olhos nesta noite, porque Deus está dizendo para mim e para você: tudo que os teus filhos vão ser, vai ser daquilo que eles estão vendo, ouvindo e vendo práticas nossas. Aqui a gente começa a ministrar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Eu estou feliz com Jesus, diga. É só a Fernanda que está feliz com Jesus. Graças a Deus, pelo menos uma está feliz com Jesus. Mas diga bem alto: eu estou feliz com Jesus. Foi através de você que eles declararam que estão felizes. Deus precisa sempre usar alguém para contagiar alguém. Quem é você, querido? Quem sou eu? Quem somos nós? Aquele que leva, aquela que leva a boa e perfeita obra
fora do seu ambiente, ou sou aquele que eu só faço quando estou na casa? Deus perguntou a Satanás: tem visto o meu servo Jó? Sabe o que eu acho interessante só nessa frase? Eu acho lindo Deus fazer esse tipo de pergunta para Satanás. Isso está querendo dizer que você é um exemplo aonde você passa. Você é bem visto por onde você passa. Aí imagina o teu pai dizendo, passando um currículo para um maior inimigo: tem visto o meu servo Roberto, o meu servo Tiago, o meu servo fulano, ciclano. Você ficaria orgulhoso, sim ou não? Sim ou não? Mas Jó sabia desse currículo que Deus estava falando para Satanás? Não. Ele não precisa saber. Existe uma proteção na vida de Jó, por causa de muitos princípios que Jó fazia, que Jó cumpria. O interessante disso, querido, nessa noite, é que Deus não fala sobre o que ele tinha. Eu estou achando que eu estou com o iPad, olha o dedinho. Mas eu creio que vai chegar em minhas mãos. Deus estava falando de Jó pelo seu caráter, não pelo aquilo que ele tinha. Deus nunca vai olhar para mim e para você pelaquilo que você e eu temos, mas pelaquilo que nós carregamos. Olha que caráter bem formado. Qual é o caráter bem formado de Jó? Lá no primeiro. 1, 2, 3. E desviava de todos os males. Deus não queria saber como é que estava a empresa de Jó, se os gados estavam dando lucro. Deus não queria saber quanto ele faturava por mês, se ele era fiel no pouco, porque sobre o muito ele já tinha. Deus não estava interessado nele, sobre isso. Tem pessoas que olham para você, querido, olham para nós e acham coisas e tiram conclusões de você e de mim. Mas a melhor resposta não são a nossa fala, são os nossos comportamentos. Por onde nós passarmos, alguma marca vai deixar. Quer ver? Quando eu cheguei do monte, eu fui pisar no tapete e me arrependi, porque ficou vermelho. E aí imaginei a apóstola me dando bronca. Aí eu fui dando ré. Ainda bem que era na madrugada, né? Ela não estava dormindo. Mas existem marcas por onde nós vamos passar e nós vamos deixar. Que tipo de marca você vai deixar? Deus estava preocupado? Não. Deus só queria dizer para Satanás
que nunca foi interesse dele falar bem de alguém por aquilo que tem, mas aquilo que carrega, daquilo que é. Por mais que aonde você se encontra hoje, ainda não chegou a hora de ser revelado verdadeiramente aquilo que você carrega. Não se preocupe, que você não precisa se amostrar para ser. Você vai ser sem se amostrar. É o próprio Pai vai criar situações na sua vida. É o próprio Pai que vai dizer: conhece ela, conhece ele. Eu tenho ouvido falar, mas não conheço. Eu tenho ouvido dizer, mas não conheço. Recadinho gospel para você. Quando falares de alguém, mesmo que você não goste, fale só o necessário. E, se possível, fale bem. Existe olhos do céu sobre nós, ouvidos atentos àquilo que sai da minha boca. Existe uma panelinha que todas as palavras vão ser colocadas lá. E quando mexidas, quando prontas, imagina a palavra final que vai sair. Sabe o que Deus está dizendo? O palavrão não é o tamanho da palavra, é aquilo que você vai juntando. E você lança sobre alguém. Deus está dizendo assim: pare de guardar sentimentos, marcas, e vai até a fonte. Qual é a fonte? Ou é o seu pastor, ou é o seu líder, ou é alguém que você confia verdadeiramente. Mas não sai lançando palavras. Apóstolo, por que o senhor está dizendo sobre essas palavras? Você vai entender lá no finalzinho da vida, não no finalzinho da vida de Jó, mas num percurso aonde nós vamos chegar. O que uma palavra faz? Primeiro, que tudo que temos foi quem? Foi Deus, disse que foi Deus que me deu. As pessoas, queridos, vamos lá, Deus avaliou Jó através do quê? Do seu caráter, não pelo aquilo que ele tinha. E como é que é o homem, querido, aqui na terra? Você vale pelo que você tem. Você tem valor por aquilo que você está usando. Mas aqui dentro é diferente. Você vale mesmo você tendo e mesmo você não tendo. Você não entendeu. Aqui dentro, na casa de Deus, aqui você tendo ou você não tendo, você vai ter o mesmo valor. Tem muita gente ligado a coisas e tem esquecido do espiritual. Engraçado que
Deus cria tantas situações na nossa vida, e no meio das criações ou situações que Ele nos faz, vamos dar um exemplo aqui básico. Deus te dá uma oportunidade de sair da CLT para ser empresário. Aí eu te falo, é fácil? Nunca. É fácil, Carol? Se for fácil, você me avisa que eu vou ser seu sócio. Nunca foi fácil. Mas existe uma palavra em cima desta palavra. Só vai fazer crescer aquele que persiste, sangra, dói, e às vezes você não vê nada acontecendo, mas existe um cara de exemplo para nós nessa noite, Jó. Nem chegamos na prova dele ainda, mas já estamos declarando que ele já é um grande exemplo na nossa vida. Alguém um dia disse: eu estou vivendo igual Jó. Alguém já falou isso ou não? Não diga isso, que você não sabe o que você está trazendo para a tua vida. Cuidado com o que sai. É melhor você ficar com o que está dentro do que lançar daquilo que sai. Amém ou não amém? Vamos lá. Próximo. Próximo. Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Próximo. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem próximo. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Próximo. Porventura tu não cercaste de sebe a ele, ou seja, vou dizer aqui para vocês, cercaste eles de tudo que ele tem, e a sua casa e tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti e contra a tua face. Existem duas coisas aqui, queridos. Primeira, duas coisas bem diferentes. Deus disse: Jó é, por isso ele tem. Repita comigo. Jó é, por isso ele tem. E o diabo diz: Jó tem, por isso ele é. Pegou? Pegou? Se um dia, eu já passei por isso, se um dia Deus autorizar o adversário a tocar em tudo teu e você voltar para a lona, você já imaginou? Eu já estive na lona, eu já tive tudo e fui para a lona. E eu vou contar algo para vocês que alguns sabem, acredito que muitos não sabem. Quando eu completei 18 anos de idade, quando eu voltei do Japão, eu era vendedor de polpa de fruta.
E um belo dia eu fui chamado para uma reunião. E esse meu cliente me chamou para oferecer um emprego lá dentro da loja dele. Após isso, gerenciando a loja dele, que era uma frutaria, era açougue, era mercado e era lanchonete, tudo num lugar só. E um belo dia ele chegou para mim e disse: quer comprar a loja? Como é que um jovem vai comprar a loja se não tem nem dinheiro para arrumar a bicicleta? O que Deus fez? Tocou nele e falou assim: você vai me pagar como puder. Você consegue enxergar Deus nessa situação? Vou te dizer uma coisa, sabe por que eu estou contando para vocês nessa noite? Porque vai haver duas pessoas que Deus vai criar essa situação para você. Eu disse duas pessoas que vai ter a oportunidade de virar o quadro da sua vida. E aquele belo jovem, cheio de saúde, malhador, tinha músculo para todo lado, bonitinho, estava novinho, agora está velho. Ele comprou a loja do antigo chefe. Esse jovem, ele era fiel a Deus, porque ele aprendeu a não quebrar princípios. Só que presta atenção onde nós vamos chegar junto com essa pregação. 6 meses depois, Deus deu uma loja maior do que ele tinha em outra cidade. Sabe qual foi o segredo desse pouco tempo? Eu acabei de dizer, qual foi? Princípios cumpridos. Qual era o princípio cumprido que esse jovem fazia? Esse jovem se assustava, porque o que ele vendia por dia, na primeira loja, ele juntava dentro do saco dinheiro, porque ele se assustava o tanto que ele vendia. Qual foi o segredo desse jovem? Que esse segredo, ninguém ensinou ele. Ele se desafiou, porque ele tinha vontade de crescer rápido enquanto era jovem. Ele não dizimava, ele não devolvia para Deus o lucro dele final do mês. Ele tirava todos os dias que vendia. Esse era o propósito dele com o homem? Não, com Deus. 6 meses Deus deu outra empresa para ele, muito maior, e começou a prosperar. E o jovem tinha de tudo. Aí pergunta: papai e mamãe estavam ajudando? Não. Meus pais já tinham separados. Sabe quando você acontece alguma coisa na tua vida, querido? Preste bem no que eu estou pregando hoje. Quando acontece alguma coisa na tua vida e vem aquela revolta, aquela raiva, por que eles separaram? Só que eu peguei aquela raiva, aquela dor e transformei ela em energia positiva de crescimento. A probabilidade de ele ser mais um drogado, mais um improvável, era grande, porque ele gostava de ficar dentro das caixinhas.
Lembra que um dia eu disse para muitas pessoas, eu era muito tímido. Só estou solto porque Jesus me soltou, me curou, me libertou. Aí eu vou chegar no fim dessa bonância que entra dentro da palavra. Esse jovem começou a crescer tanto, que ele começou a deixar de ir para, diga, casa do papai. Mas ele também deixou de devolver aquilo que não era dele. Sabe o que Satanás fez? Começou a usar os próprios funcionários como devorador dentro da empresa. Açougueiro passava a carne para o restaurante, baratíssimo, e botava no bolso. A menina do caixa começou a imobiliar a casa dela, comprar carro novo, e eu, para mim, a gente nem presta atenção nessas coisas. Quando eu fui descobrir, já tinha comprado apartamento e estava trocando de carro. Resumindo, esse jovem começou a entrar em desespero. Por quê? Porque ele deslocava do Núcleo Bandeirante para o Gama, todo dia, Núcleo Bandeirante, Gama, Núcleo Bandeirante. Trabalhava igual um condenado, porque tinha que acordar 2 horas da manhã, para estar no Ceasa 3 horas da manhã, para chegar na loja 6:30 da manhã. Todos os dias. O inimigo entrou dentro das empresas e fez só assim. Acabou com tudo. Resumindo, esse jovem ficou com muitas dívidas lá no Ceasa e teve que ir para o Japão trabalhar de escravo, porque lá você trabalha como escravo, tá? Lá você é uma máquina de trabalhar, para poder juntar dinheiro para pagar dívida aqui dentro. Sabe por que eu estou ministrando isso sobre você? Não seja mais um tolo como esse que está falando com você hoje. Aprenda com os erros dos outros. Não tenta fazer a mesma coisa que alguém fez e deu errado. Duas pessoas nessa noite vai ter a oportunidade de virar uma grande chave na sua vida. Deus vai até preparar pessoas de confiança para você. A chave está na tua mão. A oportunidade está na tua mão. Você só vai obtê-la se você tiver fé. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. O diabo diz: é impossível alguém amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que sua própria família. Vamos lá. Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Agora, para quê? Guiou aquele povo naquele deserto, mas passou a estar 40 anos, por quê? Por quê? Porque murava, reclamava, mas faltava alguma coisa naquele deserto? Nunca faltou nada. Pelo contrário, quantos milagres aconteciam naquele lugar? Agora a questão nessa noite é: eu tenho, não falta, mas reclamo. Se faltasse, se não tivesse como ter, tudo bem, mas mesmo assim, você serve um Deus vivo. Ei,
Você vai passar pelo deserto há muitos e muitos anos, se você quiser. Essa noite são escolhas. Eu vou escolher o que eu quero para a minha vida, e você também. Passou 40 anos no deserto. Papai do céu, Ele é bom, Ele cuida, Ele zela, mas Ele nos trata, Ele nos molda. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus fez com que esse povo passasse 40 anos no deserto para humilhar eles, para ensinar eles a ser apenas grato por ter pelo menos saúde para andar no deserto. Não é abundância, não, é ter saúde apenas para poder andar no deserto. E a própria Bíblia diz, depois vocês lê lá, tá? Para humilhar, para provar. Abre para mim no 15. Jó 15. Antes de ler Jó 15, eu disse que essa noite Deus está fazendo o quê? Eu disse nessa noite que Deus está fazendo o quê? Está curando, está libertando e está lançando palavras proféticas de aceleração. Então vamos lá. Não, filho, Jó 1,15. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos, e aos seus servos feriram ao fim da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Volta lá no 14, volta ao 14. Volta no 13. Vai para o 14. Isso. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fim da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Antes de ler 16. Sempre, em algumas situações, sempre alguém vai ser separado para dar uma má notícia. A má notícia, ela corre devagar ou rápida? Rápida. Mas sempre vai ter alguém que vai ser um mensageiro para acelerar aquilo que precisa ser feito para ontem. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, ou seja, diga comigo, segundo. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Esse já é o segundo. Esse já é o segundo. Quantas vezes vai ser necessário alguma coisa acontecer, se Deus já mandou um e não aprendeu, Deus está mandando outro e não aprendeu. Agora segura, manda outro aí, próximo. E estando ainda este falando, veio outro e disse, terceiro, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e tomaram aos seus servos, feriram ao fim da espada, e só eu escapei para trazer a nova. 3 notícias gospel para Jó.
A pergunta é: se aguenta pelo menos a primeira? Se aguenta pelo menos a segunda? Se aguenta pelo menos a terceira? E por que você está desistindo tão fácil assim? E por que você diz tantas vezes que está difícil como você está? Por mais que você faz para alguém, ou para a casa de Deus, ou para alguma pessoa, depois que você sai daquele momento, a sua boca não é usada mais por Deus, sua boca é usada por Satanás, dizendo assim: ai, me arrependi de ter ido lá, eu me arrependi de ter feito isso, eu me arrependi de ter feito aquilo. Então, querido, ensina alguém que você sabe que é assim: não faça, porque fez e a tua própria boca destruiu. Aí pergunta: Deus recebeu? Recebeu? Não. 18. Estando ainda este falando, veio outro e diz: estando teus filhos, tuas filhas, comer e beber o vinho em casa do seu irmão primogênito. Vai. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Fica de pé. A palavra final nessa noite é: você tem pedido mais ou você tem agradecido mais? Você tem feito mais ou você tem reclamado mais? Você é aquele que resolve, quando aparece problema você resolve, ou aquele que você vai guardando os problemas? Você é aquele que quando vem um problema você chuta para terceiro resolver? Ou você é aquele que pega e resolve? Quem é você nessa noite?